Na coluna Arte Educar de hoje, vamos falar sobre a adolescência, uma fase de muitas transformações em que muitos garotos e garotas entram numa chamada crise até. Mas será que é isso mesmo? Será que é possível passar por essa fase da vida com mais tranquilidade, menos turbulência emocional? Porque, olha, não é fácil mesmo, hein? O educador e psicólogo Marcos Meyer conversou sobre esse assunto com a repórter Luísa Vaz. A adolescência é um período de descobertas e de transformações. E até por isso que muitos adolescentes acabam entrando na chamada crise. Será que isso é verdade? É esse o nosso assunto hoje da conversa com Marcos Meyer, nosso colunista semanal. Bom dia, Marcos. Bom dia. Existe crise da adolescência de verdade ou é lenda urbana? Ela existe sim, ela é uma crise bastante importante, só que em alguns casos ela não aparece. Então, vou explicar bem o porquê que a crise é construída. No período da adolescência, o adolescente, ele vai se tornando adulto. Para que isso realmente aconteça, ele precisa assumir a própria vida, o que ele quer, para onde vai, quais são os seus sonhos. Então, ele precisa se encontrar, como a gente diz numa linguagem mais popular. Para que isso seja realmente construída, é necessário que pai e mãe se afastem um pouco, deem mais espaço para o adolescente, liberem um pouco, deem mais responsabilidade, mais liberdade, a gente chama isso de autonomia. Quando o adolescente tem mais autonomia, ele vai se constituindo como pessoa, como adulto e sem nenhum problema. O que acontece? Muitos pais são excessivamente corujas, né? E ficam pressionando, ficam sufocando esse filho. Quando os pais sufocam demais, aí o que acontece? Para afastar o pai e a mãe, precisa agressividade. É por isso que o adolescente daí bate porta, briga, fica nervoso, daí os pais, nossa, olha que revoltado que ele está. É a crise da adolescência. Na verdade, o que está acontecendo é que os pais estão muito em cima. Então, deixa um pouco mais, solte um pouco mais. Aí não vai aparecer crise nenhuma. Nossa, meus filhos não tiveram crise nenhuma. É mentira esse negócio da crise da adolescência. É porque os pais souberam se afastar, souberam dar mais autonomia para o seu filho e o filho desenvolve essa adolescência de uma forma mais natural. Justamente até por essa fase ser de mais revolta, alguns pais têm medo dessa autonomia, de que maneira os filhos usam essa autonomia. Até que ponto essa liberdade deve ir na adolescência? A autonomia, ela precisa de dois fatores. Liberdade, claro, você precisa da liberdade, senão não desenvolve autonomia, mas junto com a liberdade é necessário que vá junto também a responsabilidade. Se o adolescente tem só a liberdade, mas não é responsável por aquilo que ele faz, ele não pode receber essa autonomia. Então, se ele mostra a responsabilidade, você dá a liberdade para ele escolher. E aí essas duas coisas juntas funcionam muito bem. Se você quiser desenvolver a autonomia do seu filho, mas dar só liberdade ou só responsabilidade, não desenvolve. Por exemplo, pais excessivamente autoritários só dão responsabilidade. Pais liberais demais só dão liberdade. Não vai funcionar. É necessário que a gente ensine o nosso filho a equilibrar as duas coisas. Aí a autonomia vai sendo desenvolvida e aí você percebe, puxa, tá virando um adulto super legal, com valores, com princípios. Esse é o caminho correto. Tem o outro lado da moeda também, né, Marcos? Tem esse adolescente agressivo, explosivo, que tem essa crise evidente, mas tem aquela crise mais introspectiva, quando o adolescente quer ficar mais em casa, não tem amigos. Isso é normal? Não é normal, a gente precisa ficar muito de olho para ver o que é que está acontecendo. Adolescente que só quer ficar dentro do quarto, não quer sair, não quer conversar com ninguém, não tem amigos, é um sinal de alerta, é importante a gente verificar o que está acontecendo. Alguns adolescentes são mais retraídos, têm uma personalidade mais recolhida, aí a gente pode até admitir. Mas, mesmo assim, eles têm amigos na internet, batem papo, então você percebe que tem amigos, está indo bem, ok. Mas se ele se isola do mundo, é bom tirar ele dessa casca. Claro, respeitando o adolescente, sem forçar, sem brigar, sem coisas muito graves assim em torno dele. Então, por exemplo, vai na casa da avó, vai no aniversário dos primos, tem que levar esse adolescente junto. Aí eu não quero, é chato, eu não vou. Vai sim. Aí vai lá, vai ficar de bico, né? Vai sentar no sofá, fica com aquele bicão lá, fica chateado, quieto. Mas daí vem um, vem outro, de repente bate um papo aqui, bate ali, de repente ele está aprendendo que dá sim para fazer amizades sem constrangimento, sem medo, sem timidez. Então, a gente precisa dar um reforço, dar uma impulsionada
isolada nesse adolescente que está recolhido demais. Então, é sempre um sinal de alerta quando o adolescente fica muito isolado. Então, se isolar um dia, 2 dias, é normal, porque as oscilações da vida acontecem para todo mundo. Mas se está muito frequente, é bom a gente prestar mais atenção. O mais comum é aquele adolescente mais festeiro, que gosta de ir para balada, estar com os amigos. Esse seria o mais comum. É mais comum. No entanto, a gente percebe que uns que não gostam de balada, não gostam de festa, não gostam nem de dançar. Por incrível que pareça, tem adolescente que não gosta nem de música. E a gente acha, não, o adolescente está sempre com o foninho no ouvido, sempre querendo ir para balada. Não é verdade. A gente tem que respeitar as personalidades diferentes, mas cuidar com os excessos, né? Aquele que só quer balada também é um problema, né? Ele não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. E aquele que só se isola também é um sinal de alerta. Então, todos os extremos a gente presta atenção e vai conduzindo ali no normal, no mais frequente. Tá certo, muito obrigada pela nossa conversa dessa semana. Marcos, um bom dia para você. Bom dia.